todos os fundamentos, tradições de um quilombo. Ela é a nossa preta velha em terra, onde a gente consulta no sentido de fazer escutas, de conselho, de uma oração, de um abraço, ou da partilha do silêncio mesmo. O silêncio com ela é muito amoroso, é muito gostoso estar em silêncio com ela. Enquanto vai se organizando para passando, eu vou falando um pouquinho da minha pessoa e como que foi a minha inserção na psicologia e como se dá também o caminho de conselheira e coordenadora da Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRP, que é daqui do estado. Eu vim para cá muito jovem, cursar psicologia em uma universidade particular aqui de Mato Grosso, praticamente sendo uma única aluna negra em sala, sendo perpassada, né, pelo racismo institucional, estrutural, um tanto recreativo, um tanto velado, mas me entendendo ali que compartilhar de espaços de saberes da branquitude não seria de uma maneira muito serena e tranquila. Né? Eu precisava também, de certa maneira, entender qual que era meu espaço ali, porque aquilo tudo gritava que não era para mim estar ali. Enfim, não vou fazer todo um recorte da história, passaram-se os tempos, consegui me formar, porque uma coisa é quando a gente entra, outra coisa é sobreviver à graduação e outra coisa é sair dela, não é mesmo? E depois se manter no mercado de trabalho. Então são etapas que a gente vai passando. Isso para todos, em geral, para pessoas negras, para pessoas brancas, não brancas, pardas. Mas, quando a gente vai colocando, vamos dizer assim, pequenos degraus nessa caminhada, as coisas vão ficando um pouquinho mais complicadas. Quando você vem do interior, quando você é uma mulher negra, quando você é uma mulher quilombola, e ali você vai se entendendo dentro dessa estrutura. Se reconhecer, e é importantíssimo eu fazer esse recorte de fala, do social e do cultural, porque é um choque cultural gigantesco quando você sai de um quilombo, onde todo mundo é preto, onde sim as nossas mães desde pequenos nos orienta como sobreviver, vamos dizer assim, como que você age, como que você fala, não senhor, sim senhor, não encara, não responde, baixa a cabeça, né, siga com o fluxo ali. Outra coisa é quando vem outras formas de racismo que até você identificar que é o racismo, você já se machucou um pouquinho demais nessa estrutura. Você se vê um tanto diferente ali, você começa a não entender, e aí quando você começa a entender que aquilo é o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo velado, recreativo, é um outro baque novamente para você ir se mantendo ali nessa graduação. E aí você vai fazendo recorte de gênero, classe social, até porque, né, professora, a gente não discute raça e gênero sem discutir classe. A gente precisa discutir sobre. Uma coisa é um corpo negro adentrar um espaço da branquitude em seu ensino superior em uma escola, em uma universidade particular. Outra coisa é esse corpo negro feminino, vulnerável, longe de suas tradições, longe de sua cultura. A primeira vez que sai do interior, vem para uma cidade grande, o choque cultural de tudo isso que no mercado de trabalho vocês vão encontrar, quem for clinicar, quem for trabalhar na escola, quem for trabalhar em vários outros espaços do mercado de trabalho, vocês vão atender uma pessoa, acolher uma pessoa que vai chegar com todas essas particularidades sendo atravessadas. E aí necessita-se essa escuta totalmente estruturada. Por que eu vou ler sobre racismo se eu não sou uma pessoa racista? Mas eu não faço isso na minha prática, no meu dia a dia. Por que eu tenho que entender sobre isso? Porque não é só sobre o que você sabe, o que você vive. Você vai trabalhar com outro. E esse outro pode vir, sim, machucado pelo racismo. Ou esse outro pode ser a pessoa a qual, de maneira que talvez, eu não digo inconsciente, porque eu acredito que seja muito consciente, mas tudo bem, ela faz prática, faz uso disso. Então, no mercado de trabalho, vocês vão se deparar.
E quando a gente entra para a graduação com todas essas particularidades nos atravessando e a gente tenta sobreviver sobre ela e você é o único corpo negro ali, você começa a perceber que nas encaminhamentos para estágios, você aqui vai para o bairro mais periférico, o bairro mais violento, você começa a perceber falas no sentido de não, você vai para esse bairro aqui fazer estágio porque lá tem pessoas que se parecem com você. Quem são as pessoas que se parecem comigo? Qual que é o corpo que se parece comigo? É um corpo negro? É um corpo periférico? Então isso se parece comigo. Vá para os seus. Lá você vai se dar bem. É isso. E a gente vai, porque a gente tem que estudar, né? Enfim. E mesma coisa se passa em determinados estágios e estágios. Você continua sendo a única pessoa que vai para espaços, para bairros periféricos fazer esse trabalho. E aí, isso eu não estou dizendo, então não é para ir. Prestem atenção na assimilação e na fala disso tudo. Lá se parece com você. Por quê? Qual corpo que está lá que se parece comigo? Qual corpo que está na vulnerabilidade social, na vulnerabilidade econômica, na vulnerabilidade emocional que se parece comigo? É o corpo negro, o outro corpo negro que está lá. Muitas vezes extremamente mais mutilado que o meu que está aqui para fazer essa escuta. Quando a gente passa pela faculdade, pelo espaço, pelo estágio e vamos para o mercado de trabalho. E aí... Eu gostaria, professora. Obrigada. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe uma desigualdade sem tamanho. Tudo bem ficar aqui por causa da câmera? Ok. E essa desigualdade começa a ser gritante. Às vezes não no nosso setor, mas às vezes com outros colegas. E aí, aqui a gente diz de... Não vejo. Tá. Essa desigualdade, a gente vai entendendo ela no espaço. Veja bem, eu fiz um slide muito simples, porque eu entendi que essa aula seria muito mais na teórica mesmo, assim, uma compreensão mais trazendo experiência quanto mulher preta, negra na sociedade, psicóloga e um pouquinho da teórica, porque eu entendo que a matéria já está aqui para fazer isso. A desigualdade racial é um problema histórico e persistente, sem sombra de dúvida, e percussotório, né? Qual corpo que a desigualdade persegue? Um corpo negro, periférico, trans, gordo, não é mesmo? Minorias, que são maiorias, mas são vistas e tratadas como minorias. Então, ele é persistente, histórico e persecutório também. O racismo estrutural ele continua mudando comunidades e destinos, sem sombra de dúvida. Uma dessas é quando a gente chega para o mercado de trabalho, das vezes que eu tentei adentrar alguma instituição para trabalho, e aí, na hora da entrevista, veja bem, quem é pessoa negra não coloca a foto no currículo. Por aí a gente já começa a trabalhar. O Lattes, meu Deus, quando eu fui preencher aquele Lattes, falei, o que é isso aqui, gente? Como que preenche essa coisa toda aqui, né? E aí vai ter minha foto, sendo que eu nunca coloquei minha foto, justamente para pelo menos para passar da primeira fase da entrevista. Agora a primeira coisa que aparece no Lattes é a minha foto, né? O LinkedIn está ali. Não vamos nem abrir espaço para falar do LinkedIn, que eu tenho as minhas críticas também. Então, quando a gente começa a acessar os espaços de trabalho, espaços de mercado, e a gente vai em busca dessa tão sonhada vaga no mercado de trabalho para sobreviver, não é mesmo? Para pagar um aluguel, para pagar uma água, enfim, viver daquilo. O sonho mais de quando a gente sai de uma graduação é poder viver da nossa profissão, não é mesmo? A gente vai lá, tira a nossa carteira de identidade profissional, a nossa CIP, não se fala mais carteirinha, se eu falar, a galera vai chamar minha atenção, então a nossa CIP, bonitinha, a gente paga a nossa anuidade. Não vou falar que o CRP só cobra anuidade, porque eu sou do CRP, mas a gente não só cobra anuidade, então não vamos trazer essa pauta aqui, mas eu sempre gosto de fazer essa brincadeira de o CRP, que só cobra a nossa anuidade, né? Então, como eu estou como psicólogo, o CRP que cobra a nossa anuidade, caríssima, a gente paga lá para atuar. E é importante que a gente faz todo esse espaço, esse caminho, e a gente pensa, agora vai. Agora sim eu vou ser inserida no mercado de trabalho, eu vou trabalhar, eu vou fazer a psicologia acontecer, eu vou fomentar uma psicologia brasileira, mato-grossense, acolhedora, humanizada, até a gente cair no RH.
e a gente não fazer o nosso papel de psicólogo. A gente começa a fazer outros papéis ali dentro. E esses outros papéis, a gente não pode exercer a psicologia que a gente tanto estudou dentro de uma universidade. E aí a gente começa a se compactuar com aquilo. Óbvio, todo mundo quer trabalhar, sem sombra de dúvida. A minha crítica é ao grande sistema e não aos seus trabalhadores. E a gente começa a compactuar e a passar com aquilo, a trabalhar, e sem perceber o nosso olhar vai sendo moldado para aquilo. E aí a gente, beleza, se estabiliza, eu quero atuar na área clínica, vou sair do RH, vou montar meu próprio consultório, vou ter minha clientela, vou trabalhar. Legal, bacana, maravilhoso. Mas o meu olhar está totalmente envolvido com o sistema da branquitude, a forma de seleção da branquitude. Eu, de acordo com a minha especialidade, com a minha abordagem que eu segui, escolhi seguir, me identifiquei, beleza, vou fazer minha pós, vou fazer isso, as minhas especializações, os meus cursos, meus estudos de caso, mas eu não vou me atentar a todos os atravessamentos que constituem uma população que necessita de cuidado psicológico. Eu sou uma psicóloga branca, estou no meu consultório. O primeiro caso que eu pego é de uma pessoa que foi vítima de racismo. Como que eu vou trabalhar isso? O que eu faço? A primeira coisa que se passa na cabeça é, talvez, não sei, não posso afirmar. Para quem eu encaminho? Porque como que eu vou falar disso? Não é o meu espaço de fala. Minha avó é negra. Não sou racista. Mas eu não vou, pelo menos, me entender e entender que há uma psicologia que fala sobre esses espaços. Né? Mas estou lá no Instagram subindo a hashtag de antirracista. E aí eu encaminho esse meu cliente que veio com essa demanda, que não está dentro do meu olhar social, né? Não está dentro daquilo que eu entendo como psicologia, eu preciso fazer esse encaminhamento. E, curiosamente, a psicóloga que recebe esse cliente que foi encaminhado, ela é uma psicóloga preta. Porque a gente continua ainda direcionando para quem está mais próximo. Eu não sei, mas eu sei a pessoa perfeita que vai saber e vai te ajudar. A outra pessoa é negra. E eu já recebi isso em consultório. E foi uma coisa muito engraçada que quando ele sentou na minha frente, ele falou assim, agora eu entendi por que ela te indicou. E ficou aquele silêncio. Eu olho para a cara dele, ele olha para a minha cara, e a gente entendeu sem dizer absolutamente nada além dessa frase que ele soltou. Findou-se o final da sessão assim, saímos em silêncio e retornamos para a próxima semana. Porque o outro entende que ele não está preparado, que esse profissional sequer se atenta nessas discussões que estão aqui há muito tempo, que agora sim está todo o vapor, né? Está acontecendo, mas essa discussão existe lá atrás, quando o Cida Bento vem falando do pacto da branquitude, porque a branquitude se tem um pacto um com o outro. Com certeza você já viu algum amigo, algum familiar, algum amigo de família, algum amigo do namorado, alguma amiga da namorada, da companheira, do companheiro ter fala racistas e fica aquele sorrisinho amarelo e ninguém fala nada. Você está compactuando, você está tendo um pacto, que Cida Bento fala disso. Quando você se silencia, após ouvir uma fala racista, após presenciar um comportamento racista, você está tendo um pacto com esse racista. E Cida Bento fala isso. Os brancos se unem, eles se unem, colocam a mãozinha e puxa. Nas empresas, a mesma coisa. Ela faz o comparativo entre a empresa A, entre a empresa B, onde tem mulheres brancas no poder e atrás dela outras mulheres brancas no poder também. Que fulano indica fulano, que fulano indica ciclano, que vai, que vem, que tudo. E quando a gente vê, a gente tem uma equipe totalmente branca. E aí chega novembro, essa equipe precisa falar de racismo para a empresa ficar legal, para a instituição ficar bacana. O que eu faço? Calma aí. Não é nosso espaço de fala, mas a gente pode contratar pessoas para falar disso. Às vezes eu quero até fazer você te dá esse espaço, esse momento.
E aí você vem falar conosco, e quando a gente fala assim, então, mas o nosso valor é tanto, mas vocês cobram para falar disso? Aí eu falo, pois é, tá aí gratuito na internet, você não estudou? Você vai ter que pagar então alguém que estudou. E aí diz assim, tá, a gente faz um card. Porque é absurdo ter que chamar uma pessoa preta, pagar para ela falar de negritude, gente. Coisa mais do dia a dia, né? Ela está super disponível ali para tirar o tempo da agenda dela e estar ali. Então, essa desigualdade, vocês começam a ter um pequeno de noção, e acredito que vocês já tenham no mercado de trabalho de vocês, que estão em mercado de trabalho, não seja da psicologia, mas nos espaços, já fizeram alguma. Já entenderam que há uma diferença, já presenciaram alguma coisa, já ficaram em silêncio, já ficaram reflexivos, já tal, assim, espero, né, que a gente volta para casa, putz, mas fulano fez uma fala nada legal e eu fiquei aqui no silêncio. Eu poderia ter tido um outro comportamento, né? Eu poderia ter sinalizado. Como que eu falo isso depois? Enfim, e aí constrói-se essas comunidades. Veja bem, quando eu vou pedir a liberdade para falar um pouquinho da minha inserção no CRP, que é um espaço representativo, uma instituição da qual estou ali para quase 6 anos, 2022, por aí. E a gente vai buscar outras pessoas pretas, né? Puxa, bacana, entrei no CRP, entrei como membro da comissão que hoje eu coordeno. Legal, bacana, tem uma comissão aqui que a gente discute, que a gente fala, que a gente trabalha e que a gente vai se conectando a essas outras pessoas que fazem um trabalho magnífico. Veio Plenária Negra, me encontrei com outros psicólogos que fazem essa discussão e é um espaço, uma comunidade e seus destinos, onde a gente também se acolhe. Porque quando a gente se reúne, um partilha de uma coisa, outro partilha de outra coisa, e você vai vendo que você não está sozinho. E que, porque eu quero falar do CRP, é um espaço representativo da qual eu me sinto solitária, assim como a professora Andréia se sente solitária na coordenação de um curso de psicologia aqui em Mato Grosso, Agro. É solitário para a gente. No CRP eu ainda tenho a comissão. Não estou dizendo que ela não tem vocês, mas para discutir junto. Quando a médica Andréia Marins foi assassinada, foi uma discussão potente na comissão, onde todo mundo pôde ali externalizar o quanto estava angustiado, o quanto aquilo me atravessou, o quanto eu fiquei muito mal. Quando o psicólogo da Bahia, né, enfim, tentou contra a vida, e aquilo também foi uma discussão no grupo, onde a gente se discutiu as políticas públicas, onde a gente se acolheu às nossas dores naquele momento, mas há um espaço solitário disso. Né? Existe a comunidade quando a gente se encontra, mas fora dessas comunidades a gente está nesse espaço solitário. E quando a gente está nesse espaço solitário, ficamos muito mais vulneráveis. Não há desigualdade, né? Mas vulnerável no emocional, na cultura, no estar ali. Aí você olha de lado um espaço embranquecido, porém de pessoas atuantes na luta antirracista, com um pensamento totalmente decolonial, desconstruído, mas a gente ainda sente falta dos nossos, daquele afeto que uma pessoa preta tem. Às vezes a gente está andando na rua, acho que quem é preto já percebeu isso. A gente se cumprimenta e ri sem nunca nem ter visto. Porque há uma irmandade. A gente passa, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu fui para Brasília semana passada no encontro regional do Centro-Oeste de Diretorias e estava no shopping almoçando. E sentada numa mesa sozinha, na mesa assim do lado, tinham 5 meninas negras e elas vieram todas sorridentes. Você quer sentar conosco? E eu, ai, sim. Sentei e ali a gente conversou e parecíamos que conhecíamos há anos, compartilhando daquilo e passeamos e fomos fazer várias coisas juntas. E depois eu fui descobrindo que cada um era de uma parte também, que também foi se encontrando ali e foi se juntando, porque essas são as comunidades onde a gente há esse afeto, né? Então, esses espaços de poder também nos deixam solitário e que também enfraquece. E que se a gente não ter esses momentos de ternura, de afeto, de irmandade, a gente vai se enfraquecendo. Porque a branquitude está assim instalada em todos os espaços. E pessoas, quando eu falo branquitude, não me refiro às pessoas brancas aqui da sala, viu? É importante se atentar a isso. Não é em específico.
Vamos abrir o nosso aqui percepção e entendimento. E aí eu super recomendo a leitura de Cida Bentos, Pacto da Branquitude, para vocês entenderem, porque ela deixa muito bem explícito no livro o sentido de Pacto da Branquitude quando a gente fala com pessoas brancas, né? Para pessoas brancas, com pessoas brancas e de pessoas brancas. Saiu, tudo bem. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha. Com licença, pessoas. Ai, desculpa, professora. É o seu café. Tá, pode ser. Contexto histórico. Ele vem legado de uma escravidão, né, e da colonização, a exclusão social e econômica ao longo dos séculos. Uma coisa dessa foi a pandemia, e eu acho que na pandemia conseguimos visualizar de maneira muito clara, muito certeira, muito objetiva qual foi a população extremamente afetada em tudo. E que não parou, que a mão de obra continuou funcionando, porque a branquitude não poderia deixar de ser servida, né? Não poderia. De maneira alguma não tem alguém para limpar a minha casa em plena pandemia. Como assim você não vem fazer o almoço, a marmitinha do mês em plena pandemia? Então, o contexto histórico traz isso, essa exclusão social, essa exclusão econômica, essa falta de valorização. Atualmente, o espaço de pessoas, a inserção de pessoas negras em instituições de saberes do ensino superior aumentou e que bom, mas aí a gente precisa falar dos acessos que essa pessoa tem, principalmente se ela estuda à noite, trabalha durante o dia, mãe solo, ou mora com a mãe que já é idosa, ou é casada, mas tem crianças pequenas que precisa fazer uma voltona para deixar para estudar, que às vezes é chefe de família e que está em busca do ensino superior para melhorar essa renda, e com isso acaba deixando de ter lazer, vida social, de ter prazer, e acaba desenvolvendo um índice gigantesco de depressão e ansiedade e uso de medicação. Às vezes, até de maneira irregular, porque ir para o psiquiatra está caro. A consulta é caríssima. É caríssima, não dá. Às vezes o dinheiro da consulta do psiquiatra é o dinheiro que vai faltar para o pão, para o mês, para a carne, para a mistura. E ela é a chefe da família, a quem essa mãe recorre, a quem essa estudante recorre. E aí, quando se tem crianças, né? Quem tem crianças aqui sabe que de uma hora para outra tá gripado e vamos lá um catatal de remédio, um resfriado que pegou na creche, que não sei o quê. E aí essa mãe tá com esse dinheiro que era para tal coisa, já tira para essa medicação, e assim ela vai sendo deixada de lado, ela não se cuida, emocionalmente está desgastada, emocionalmente está cansada, emocionalmente está estressada, emocionalmente não está produzindo de maneira que ela se gostaria de produzir, porque vem a culpa materna, não estou sendo uma boa mãe, não tenho tempo para brincar com meu filho, não estou tendo paciência para ajudar o meu filho na tarefinha de escola, não está entendendo, principalmente se o filho começa a apresentar alguns atrasos nas habilidades. Meu Deus, eu preciso ter mais tempo para focar, para ajudar ele, para estudar. Mas que tempo? Onde está esse tempo? Ela não tem esse tempo. E a gente precisa também falar desses espaços solitários e invisibilidades das mulheres negras, mulheres não negras, que também são chefes de família que tentam trabalhar, estudar e dar conta da vida, da casa, dos filhos. E aí a gente fala de um gênero específico que sofre com essa sobrecarga. É importantíssimo a gente incluir as mulheres não negras, mulheres brancas, que estão aí como chefe de família, mas é importante a gente fazer esses recortes. A gente não deixa de falar e não inviabiliza, não é isso o nosso trabalho. Todas ali estão nesse mesmo barco, porém os recortes raciais, social, econômico, isso contribui para ir descendo as camadinhas. Né? Então é importantíssimo a gente fazer essa diferença e entender todos esses contextos. Saiu de novo, mas tudo bem, acho que é eu que demoro.
O racismo é institucionalizado em diversas esferas da sociedade. A gente vê muito disso quando a gente vai precisar fazer uso da UPA, quando a gente precisa ir lá numa defensoria, quando a gente entende que não é só em espaços de faculdade, que em outros espaços há também todo esse movimento do racismo institucional. Eu me lembro que eu passei mal mês passado, e eu tenho enxaqueca com áurea. Quem tem enxaqueca sabe, quando ela ataca, você trava, você não faz nada, você deita, enfim, você fica muito ruim. E a enxaqueca que eu tenho é nesse nível. Então, quando eu cheguei na UPA, sozinha, porque eu moro sozinha, e na minha cabeça, assim, se dá para falar e andar, então beleza, a gente vai lá e tá tudo bem, não vamos apavorar ninguém. A partir do momento que a gente desmaiar, aí a gente, né, chama um socorro ali, liga pra mãe, liga pro pai. Fora isso, bora, pega um Uber, vamos com Deus. E eu cheguei morrendo, toda aquela claridade, aquele barulho, e tudo fica muito mais sensível quando a gente tá na crise da enxaqueca. E eu cheguei meio a cabeça baixa assim, tentando me manter consciente para poder falar ali. Falei, moça, fiz a minha ficha, né? Tudo certinho. Falei, olha, eu tô com enxaqueca muito forte, assim, eu já sei, porque a gente conhece o nosso corpo e a gente sabe também que quando a gente deixa de se cuidar aqui na alimentação, na hidratação, vai vir com tudo. Falei, olha, ultimamente, e fui fazendo toda uma anamnese. Falei, olha, por esses dias eu não venho me alimentando direito, tomando água direito, eu sei que enxaqueca. Ela olhou assim para mim e falou, será que não é gravidez? Aí eu, não é gravidez, é enxaqueca, porque assim, eu tenho todo esse... Eu entendo que os sintomas são bem parecidos, mas não é gravidez. Será? Engoli de novo, falei, tenho total certeza. Total certeza que não é gravidez. Consigo até falar a data da última ovulação. Tenho aqui no aplicativo. Não, vamos tentar fazer um teste rápido, beta? Aí eu ri, falei, moça, eu realmente, com todo o respeito do meu coração, eu não estaria aqui fazendo esse show com 31 anos de idade, que eu não sou mais nenhuma novinha, apesar de parecer. Eu já tô 30 a mais. Não tem porquê eu querer fazer show escondendo uma gestação. Eu tô com enxaqueca, eu só queria um remedinho na veia, que eu já sei que eu vou tomar o remédio, que eu já vou dormir. Então eu já tava com a pochete aqui dentro, onde eu já coloco o celular, porque eu já tô acostumada que isso acontece, então eu já me preparo, porque a medicação vai me derrubar. Eu coloco o celular aqui, coloco a pochete aqui debaixo da roupa e deito lá no trenzinho enquanto o remédio fica agindo. É só isso que eu queria. Não tô grávida, não há bebês em minha barriga. Não tem por que ter. Só, bora agilizar o atendimento. Nessa paciência, brincando, tentando ali, e ela repetiu pela sei lá quantas vezes, tem certeza que não é gravidez? Porque aí, dependendo da medicação que você vai tomar, eu olhei para ela e falei, nem eu tenho mais certeza. Eu acho que talvez seja mesmo. Talvez seja. Você tá falando tanto que é que eu já não tô tendo mais certeza do que eu conheço no meu corpo. Falei, eu acho que é. Eu acho que é, e eu te agradeço, e eu vou passar na farmácia, eu vou me entupir de medicação, porque eu não queria, por causa do fígado, comprimido, né? O Sistema Único de Saúde está ali para nos auxiliar como esse, que era para ser uma coisa muito rápida, até porque se você chega respeitando toda uma ordem, mas não tem porquê do questionamento. Falei, não, talvez tenha, então eu vou para casa, vou passar numa farmácia, vou comprar um teste, e eu vou me entupir de medicação, porque eu realmente estou com dor, e agora com dúvidas se realmente não tem uma criança na minha barriga. Ela ainda olhou para mim e disse, não precisa ser grossa. Falei, poxa, realmente, não precisava. Não precisava. Não precisava, porque eu só precisava de uma medicação na veia. Mas passei na farmácia, enfim, me automediquei, o que não é o correto, mas eu já sabia também a medicação que ia dar lá. Falei, me dá tudo que você tem de enxaqueca forte aqui, que eu preciso me dopar e dormir, que eu sei que quando eu acordar eu vou ler o que eu tomei pra, né, e ligar pra vovó e falar, acho que eu tomei muito remédio, dá um chá aqui pra limpar tudo. Que ela que nos socorre quando chega a esse ponto. E aí a gente para pensar como que esses atendimentos é ofertado para uma mulher negra que chega sozinha, depois das 10 da noite, com dor, relatando e tendo total conhecimento do seu corpo. Total conhecimento. Eu tenho total certeza que eu não estava grávida porque não há criança em minha barriga. Ainda não estou na fase de gestar, já estou, mas tudo bem. Vamos fingir que eu ainda não estou nessa fase. E eu não quero.
por agora. O que eu queria era uma medicação, não queria ter esse espaço que é meu por direito usufruir, mas eu ter que ser invalidada, eu ter que ser questionada, a minha fala sobre meu próprio corpo não ter um peso, mas e se? Será que não? E quando vem uma enfermeira negra, eu fico muito mais confortável. Em médicos negros, na UPA, acho que eu nunca vi, pelo menos eu nunca tive acesso. Nunca é muito, ainda não tive acesso, espero ter um dia. Mas as preferências que eu tenho é que seja uma enfermeira negra, porque eu chego ali e eu vou ter esse conforto de entendimento. Nem sempre vai ser dessa maneira, porque a gente precisa dizer que não há negros racializados e nem querem se racializar. Porque se alinhar ao pacto do racismo estrutural também é uma forma de defesa. Vocês não vão me ver falando mal da minha comunidade negra. Porque também é uma forma de se defender. Também é uma forma de você criar assim um escudo. Se alinhar, por mais difícil que seja, e essa discussão ela deve ter muita cautela e muita sensibilidade, muita delicadeza, principalmente quando a gente agrega os homens negros, porque nós falamos de mulheres, mas nós precisamos falar também desse homem negro que é totalmente invisibilizado, injustiçado perante uma sociedade estritamente misógina, patriarcal, racista, estatual. Então, quando eu trago essa discussão, que há sim negros que não se racializam, está aí na política, está em outros espaços, a gente vê, a gente enxerga, a gente percebe, nós temos acesso, não vamos dizer que a comunidade negra é somente amores, de maneira alguma, tem os seus dissabores também, né, professora? Uhum. Tem os seus dissabores. Tem também o negro em um espaço de poder na instituição que vai olhar para você, negrinha estagiária que está chegando, e ele vai falar: a gente não é a gente. Você é lá e eu sou aqui. Tem, gente. Tem. Tem. E o tombo é maior. É muito mais doloroso quando vem de uma outra pessoa negra do que vem de uma pessoa branca, porque do branco a gente já espera da branquitude. Dos nossos, a gente conta muito com aquela palavrinha maravilhosa que é a famosa empatia com os seus. Pô, mas tu é tão preto quanto eu. O que difere de mim e de você? E aí a gente vê pessoas pardas que dizem: eu não sou preto, eu sou pardo. Não lê sobre colorismo. E eu tenho que olhar e dizer: você é preto? Amigo, você é muito negão. Você é negão, 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 amigo. Você só não queimou um pouquinho mais, mas você é negão. Vamos ler a Alessandra Almeida, que fala de colorismo. Vamos entender as paletas da negritude. E tem preto que não quer. E assim como tem preto retinto, que se nega e não se considera uma pessoa negra. E quando você fala que ele é uma pessoa negra, você está, para ele, você está ofendendo a um nível gigantesco. A primeira coisa que você ouve dele é: não, eu não sou preto. Fala como se fosse uma ofensa, faz assim ainda com a mão. Como se, não, eu não sou preto. Eu olho e brinco: você é muito brancão, galegão, realmente. Porque tem isso, né? É uma forma de defesa. E é uma forma que o racismo estrutural, ele adentra a tua família, os teus amigos, de uma maneira que você não percebe. Outra coisa é aquele negro retinto, bacana, mas você olha em volta dele, amigo dele é só branco. Só branco. Os espaços que ele frequenta, mas ele é todo negão na internet, todo nego doce. Todo nego doce. Em volta das mulheres das quais ele se relaciona, as amizades, os espaços que frequenta, a discussão política. É o famoso negro de alma branca. Aí vem Fanon. Aí a gente vai ler Fanon um pouquinho. Aí a gente pega essa leitura, principalmente a galera da psicologia. A gente não vai lá fazer um estudo social porque não é bacana, mas a gente faz a nossa percepção, a nossa leitura de contexto.
E aí a gente vem buscando os teóricos. Quem fala disso aqui é Fanon. Vamos ler Fanon aqui um pouquinho? Eu acho que Abadias Nascimento fala. Vamos dar uma leitura aqui na Abadias Nascimento para me entender por que esse homem negro que não se vê como negro, e talvez esse homem negro que se vê como negro, mas está em espaços embranquecido, fala branco, anda branco, pensa branco e come branco. Mas arrota negro. Eu sou negro, eu sou preto. Mas todo o meu espaço em volta totalmente embranquecido. Aí falamos de uma outra estrutura que vem as pessoas negras que têm, sim, dinheiro, né? Pasmem, pessoas negras têm dinheiro. Tem pessoas negras com acessos, né? Networks, acessos, e é aquele negro que diz assim, eu não consigo me ver como vítima da sociedade, nem o racismo existe, porque eu trabalhei muito e eu consegui conquistar tudo. Todo mundo já ouviu um negro que tem dinheiro falando isso. Quem tem amigos negros que tem dinheiro, obviamente, né? A gente já ouviu. Se trabalhar, consegue sim, porque eu vim lá não sei na onde, eu vim lá não sei na onde, eu vim lá não sei na onde, e eu consegui. Então ele também pode. Que o racismo é mimimi, que o racismo não existe, que não sei o quê, a força de vontade, pipi, popô. Essas comunidades, quando eu trago, voltando só um pouquinho no contexto histórico, essa comunidade, no outro, por favor, que tá. Essa comunidade está aqui, ó, aqui dentro desses destinos. Elas estão aí formando-se essas comunidades, né? Que não se fazem essa discurso, não fazem essa leitura, né? Esse negro que não tem essa concepção ou que tem, mas escolhe não viver sobre ela. Pode ir passando. Tá, esse racismo, situação, barreiras no mercado de trabalho, educação e saúde. Muito bacana a gente falar da educação lá no jardim de infância, nos prezinhos, na educação básica, quando as nossas crianças estão inseridas com outras crianças. E eu falo desse olhar a partir do olhar da filha da minha irmã. Minha sobrinha tem 3 anos, frequenta uma creche que hoje é particular. E eu lembro que na primeira inserção dela, ali no ambiente escolar, e eu espero que ninguém de lá assista, eu não quero levar um processo, mas eu não vou falar nomes, teve uma situação de piolho, crianças, piolho. De todas as mães ali, a todo momento, essa comunidade, essa coordenação, equipe, gestão escolar, vamos dizer assim, ela falava direcionada a fala, postura corporal, tudo para minha irmã. Minha irmã, uma mulher negra, numa sala de aula com outras mulheres brancas, em um espaço particular do saber da educação. E a todo momento era direcionada porque minha sobrinha era a neguinha da sala de cabelos cacheadinhos. Então, a possibilidade e a probabilidade do piolho ter vindo de quem? Da neguinha da sala. Porque nós não tínhamos isso aqui no ano passado. Ano passado, a minha sobrinha não estudava lá. Ou seja, a partir de agora, quando fez a inserção de uma criança diferente, falas dessa gestão, quando houve inserção de pessoas diferentes aqui, começaram-se a ter os surtos de piolho. Essas pessoas diferentes eram uma menina de 3 aninhos, que vai fazer 4, de 2 aninhos, que vai fazer 3. Não, ela estava com 3 anos, isso. Já viram que eu não sou uma tia tão presente assim. Eu não sou boa com datas, de verdade. Pequena, neguinha, do cabelo cacheadinho, coisa mais linda do mundo, nossa paixão, amor da nossa vida, sendo vítima de racismo estrutural aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade. Não deu nem tempo da gente conversar com ela e dizer, filha, você é preta. Filha, você não vai poder fazer tal coisa. Vamos evitar andar com uma roupa escura, não vamos andar no shopping com a bolsa aberta quando entrar na loja. Aos 3 anos de idade. Minha irmã, furiosa, ouviu aquilo entalado, porque nem ela estava esperando aquilo. Sai da reunião, entra no carro, se debulha em lágrimas e me liga. Em choro.
que aconteceu isso. Ouvi tudo aquilo. E aí, no final de tudo que eu entendi que ela queria falar, falou assim, mas a gente já esperava também, né? Aí eu só do outro lado da linha, que a gente discute quando a gente vai buscar um espaço de saber. Isso não é uma discussão que uma mulher branca com seu marido branco, com seu filho branco terá. Isso é uma discussão que uma família negra tem. E aí é um espaço de saber particular. Provavelmente ela vai ser a única criança pretinha, uma cidade do interior pequenininha. Tem certeza? Será que a gente leva? Será que a gente não deixa lá na pública mesmo? Justamente porque tem, né? A comunidade escolar é próximo da gente, é nosso ali, é nosso espaço, nosso território. Não, mas eu quero colocar para ela ter acesso, ok? É um direito mesmo dessa mãe sonhar pelo melhor do seu filho. Porém, esse sonho precisa vir com essas aspas, espaciamento. Falei, sabíamos que isso ia acontecer. Conversamos sobre essa possibilidade, aconteceu. E aí, agora, o que você quer fazer? A gente tira ou a gente permanece? Ah, eu queria ir embora daqui. Não tem essa. A gente tira ou a gente permanece? Vai para casa, toma um tempo, pensa, e aí a gente decide o que a gente vai fazer, se ela permanece ou se ela sai. Então, imagina só, você que é mãe de uma criança negrinha e aos 3 anos você tem que decidir se ela permanece em uma rede particular porque ela foi vítima de violência racial. Só tem 3 anos de idade. Esperávamos falar sobre isso com ela aos 15, quando ela começasse a ir no shopping sozinha com as amiguinhas. E olhe lá, não aos 3 anos, que ela mal sabe sequer ainda, se bem que fala demais, mas fazer uma percepção de tudo. Então, esses espaços também de saúde, de educação, não só na faculdade, quando você é um corpo negro, você começa do ensino básico, do beabá, lá do jardim de infância. Nem isso, nem a sua infância é poupada. Nem a sua infância é poupada em relação a isso. Vou aproveitar e beber água. Violência policial desproporcional contra pessoas negras. Não tenho muito o que dizer. Não precisamos falar muita coisa. Andréia Marins, médica, não é mesmo? Obstetra. O carro fuzilado. Voltava da casa da mãe dela, com roupa de pilates. Não preciso falar muita coisa. Assassinada. Assassinada. Não houve confronto, não houve birra, não houve desacato. Houve uma mulher negra em um carro chique, dado como carro de assalto, e fuzilada à luz do dia. Assim. Esse é o nosso corpo negro. Esse é o nosso corpo negro. A gente pode ser fuzilado ali pela polícia. A gente pode. Gente, eu tenho terror, eu tenho pavor de polícia. Eu tenho pavor. Eu não consigo me sentir protegida. Eu não consigo me sentir em segurança. Eu não consigo. Segurança para quem? Para quem? Se eu sou um corpo negro, ele vai olhar para mim e vai dar 80 tiros na minha cara. Como que eu estou segura? A polícia é para proteger a sociedade, garantir a segurança e o bem-estar. Alvejaram a Andréia, à luz do dia. Uma mulher negra, 50 machos, que não ofertava perigo nenhum. Imagina ele olhar pra minha cara, cabelinho curtinho. Olha o menininho negro, pou, pou, pou. Quando eu usava o meu cabelo raspado, teve um período que eu quis ser adolescente antes de ser 30 anos. Falei, porque não dá pra ser adolescente aos 30, né? Não pega legal, vou ser antes de fazer 30. Raspei a cabeça, tinha o cabelão, raspei, deixei a galera meio que louca, mas tudo bem. Falei, gente, vai crescer, vamos viver, vamos aproveitar. E a gente tem um certo
a gente tem um certo querer meio que absurdo que não dá pra gente fazer quando você é preto, não é mesmo? Não tem como. E a minha mãe chegou e falou pra mim: você para com essas graças na cabeça, que uma hora ou outra você vai ser confundida e vai dar muito ruim pra você. Não, pelo amor de Deus, estou aqui munidas de conhecimento, uma psicóloga antirracista, quilombola, jamais vou me prender a esse conceito, né? Agora sim, eu tenho um passe livre na sociedade, da qual me traz essa segurança, e nesse discurso, não, vou rapar o cabelo, rapei o cabelo, deixei muito mais rapado que estava aqui, cabeça de joelho. Questão de que 3 dias depois, eu levei uma batida policial tão gigantesca, eu falei, eu acho que eu vou deixar crescer esse cabelo. Que eu usei turbante, acho que por uns 6 meses seguidos. Mas uma batida. Eu chegando na porta de casa, que agora eu já até aprendi, antes do Uber chegar, eu já vou pegando a chave, deixando a chave na mão. Porque foi nessa de ficar procurando a chave na bolsa e eu não estava encontrando. E eu aqui segurando o celular aqui, com a lanterna, procurando aqui a bolsa, procurando aqui na porta de casa. Eu saí de alguma coisa do RP, não me lembro do que. E eu já ouvi, só que a sirene passou assim e ok, polícia passando na rua. E eu já ouvi mão pra cima. Eu falei, gente, comigo? Aqui, no portão de casa? Não, que loucura. Eu fui virando devagarzinho. 4 policiais armados me apontando. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Tá tendo algum assalto aqui dentro e eu tô tentando entrar, né? E era eu. O que você tá fazendo aqui? Tentando achar minha chave pra entrar em casa. Que garantia temos que você mora aqui? Eu falei, não sei, nem eu tô tendo mais. Que era só pegar a chave, entrar e abrir. E aí os vizinhos começam a sair, porque, obviamente, uma viatura parada na porta da sua casa, policiais olhando pra você armados, que parecia que eu ia tirar alguma coisa da bolsa e eu ia abrir fogo, assim. E aí vem o constrangimento. Vem o constrangimento. Os vizinhos olhando, todo mundo saindo na rua. O que tá acontecendo, Camiele? E eu também sem saber dizer o que estava acontecendo, querendo até perguntar, não sei. Talvez vocês perguntando eles conseguem responder, porque eu tava com medo até de falar alguma coisa. Gente, eu brinco, mas na hora dá um nervoso mesmo, assim, sabe? Nervoso, gigantesco, assim. E aí eu conversando, falei, não, eu tô procurando a minha chave, eu moro aqui, a minha primeira casa, senhor AB, a minha primeira casa. Eu só tô procurando a chave porque eu não sei onde eu coloquei. Tem várias bolsinhas dentro da bolsa maior. Então eu tava colocando a mão para ver se eu encontrava nessas bolsinhas assim que tem na bolsa. E aí um pediu para olhar a bolsa, abriu, olhou, as coisas foram para o chão e eu também fiquei olhando, caiu a chave, falei, pelo menos encontrou a chave, né? Legal, me ajudou aqui. E ele viu que realmente não tinha nada, porque o que tem numa bolsa de uma psicóloga? Lenço, né, gente? Que a gente, qualquer oportunidade que dá para chorar ou oferecer um lencinho quando outra pessoa tá chorando, a gente tem. Bolsa de psicólogo tem lenço. Bolsa de psicólogo tem lenço, lenço umedecido, lenço seco, mas tem lenço. Sempre tem. Você sempre tá fazendo uma escuta. Agora não se paga mais luz na lotérica. Quem é psicólogo da época que pagava luz na lotérica já ouviu uma historinha, já, né, ali de maneira muito discreta ofereceu um lencinho assim, tipo, que a pessoa tá ali em lágrimas com uma outra pessoa. Então, que tem uma bolsa de uma psicóloga, lenço. Catei as coisas, e aí eles me liberaram. A senhora está liberada para ir. Falei, opa, obrigada. Tudo que eu precisava no final de um dia trabalhoso, a polícia liberar eu para entrar na minha casa. Fechado, perfeito. Abri, entrei, nisso estava saindo o meu vizinho, um homem branco, da qual reforçou a minha fala. Falei, aí, senhores, um homem branco falando que aqui eu moro, posso ser liberada agora? Um homem branco validou a minha fala. Ele saiu sem entender. No outro dia, comentários correm, vizinhos vindo me perguntar, e eu também não sabia o que eu ia explicar. O que eu ia explicar? O que eu falo? Por que a polícia te parou? Não sei também, porque eu sou preta? Talvez seja por isso. E eu fiquei, gente, eu também não sei.
Acho que foi uma batida de ronda, e aí a gente tem, quem é negro tem aí essa desculpa que a gente dá, e eu acho que foi uma batida, isso. E depois disso, não falei isso para minha mãe, no sentido de eu acho que a senhora tinha razão em decorrência do cabelo, porque eles questionaram muito a minha cabeça, com perguntas que vocês já devem saber por quê. Por que você rapou o cabelo, tan, tan, tan. E aí eu fui entender que não dá para andar com o cabelo rapado, você que é mulher. Vão te associar de uma outra maneira. Mamãe tinha razão. A mãe preta sempre sabe, a gente não ouve. Deixei o cabelo crescer, andei de turbante por um bom tempo, nunca mais passou desse tamanho, é só assim que fica, nem mais nem menos, porque não dá para associarem de uma outra maneira, que até eu explicar que nariz de porquinho não é tomada, eu já rodei na porta da minha casa. E ainda bem que perguntaram. Outra vez foi caminhando no parque, no dia 2 de janeiro, eu moro aqui perto do Zé Bolofro. Infelizmente, houve um caso de abuso sexual no parque, não sei se vocês ficaram sabendo. E aí a polícia estava fazendo, né, as rondas ali, tudo mais, tudo certinho. Estavam parando homens, obviamente, né, já que a vítima foi uma mulher. Eu fui parada. A vítima não é uma mulher? Não sou um homem que o senhor tem que parar? Mesmo com o cabelo pequeno, acho que dá pra ver que eu sou mulher. Feminina, entende? O meu corpo, a minha estrutura corporal. Não, porque nós estamos parando. Eu falei, todo mundo? Porque eu tô achando que era todo mundo. Não somente os homens. Eu, certo, com certeza. Porque eu ouvi, né? E isso só passava na minha cabeça. Estamos parando os homens? Estamos parando os homens? Fica nesse loop infinito. Não consegui ouvir mais nada, só estamos parando os homens. E eu ouvi tudo. O que você está fazendo? Estava de tênis, com roupa de caminhada e fone de ouvido, possivelmente caminhando. Falei, caminhando aqui no parque. Não, porque tem que tomar cuidado, né? Não, sim, com certeza. Conversamos ali. Desisti até de fazer a caminhada e fui para essa casa nesse loop infinito, porque nós estamos parando os homens, porque nós estamos parando os homens, porque nós estamos parando os homens. E eu fui naquele loop infinito, né? O que tem entre eu e os homens? O que é próximo de eu e outro homem? A minha cor de pele. Essa era a única proximidade com o corpo masculino. Meu tom de pele. Nada mais que isso. E falaram de uma maneira tão natural que eles nem sequer perceberam que o meu susto não foi porque eu estava sendo parada, porque isso aí, pra gente, normal. O meu susto foi da fala, estamos parando os homens. E eu fiz aí eu entendi. Porque até então eu estava achando que estava parando todo mundo, né, fazendo aquela conscientização de, pô, mulheres, tomam cuidado aqui no parque. Eu achei que ele ia me dar essa recomendação de tomar cuidado, você que é mulher, está caminhando aqui, né? Infelizmente aconteceu isso. Não, o discurso dele foi o contrário. E aí eu fui entendendo, falei, ele deve estar parando só homens negros. E quando você é preto, seu gênero não importa. Você é preto, você é o corpo preto. Pronto, vamos parar. É um preto aqui. É mulher, não interessa, é um preto. Vai parar o preto. Então a gente tem essas questões policiais, né, que são vividas aí na periferia, com pessoas negras no poder ali, como que as polícias pretas ficam muito mais agressivas, muito mais violentas, com as mulheres negras da periferia, com as mulheres negras quilombolas também, né? E aí a gente vê muito, é importante fazer esse recorte do cultural, porque não que lá na minha cidade não tenha, mas veja bem, a minha avó é uma preta velha extremamente respeitada. Então eles descem, conversam, troca até ali um afeto. De aí, vó, tudo bem? Por dentro eu me corroo, fico assim, que vó o quê? Tá maluco? Deus me livre, minha avó ser sua avó. Mas eu fico em silêncio, né? Não consigo compartilhar com aquilo, eu fico, tá repreendido, meu ouvido. Não. De e vó, tudo bem? Desce, conversa. Há para outros espaços quando a gente está numa cidade, né? Grande, enfim, atravessada de outras maneiras. Pode voltar, por favor, um pouquinho?
A invisibilidade e a subrepresentação em espaços de poder, como a professora Andréia falou para vocês, como eu venho falando para vocês. O quanto a invisibilidade no sentido solitário, que a gente está ali, e a invisibilidade também, quando a gente está promovendo o evento, e aí chega a parte que tem que envolver alguma pessoa negra, e aí todo mundo diz pra você, ó. Tipo, aí você fala, então, mas outra pessoa também pode fazer, né? Uma pessoa branca, ela pode falar de teóricos negros, de uma vivência negra, a partir de uma leitura desta pessoa, desta instituição, deste teórico. Não, mas aí a gente não quer tomar esse local de fala, então é importante que sejam pessoas negras. E aí a pessoa negra já está com outra coisa lá para fazer, mil coisas para fazer, e tem que pegar esse aqui, porque as pessoas brancas não querem ocupar um espaço que não são delas. E que sutilmente elas dizem assim, não tem por que eu aprender sobre isso. Tem uma pessoa negra para fazer isso aqui. Por que eu tenho que fazer? Eu não. Deixa a pessoa negra. E aí eu não aprendo, eu não pesquiso, eu não falo. Eu me lembro de uma situação que uma psicóloga queria ler Mulheres Negras e ela pediu que eu enviasse tudo o que tinha de material de Mulheres Negras para ela. Eu falei, óbvio, você quer ler Mulheres Negras, mas você quer que uma outra mulher negra serve você. Você não pode ir lá no Google fazer pesquisas. Eu tenho que enviar ainda o material, só para a senhora ler, só para a senhora ler. Eu ainda tenho que servir. Você quer aprender sobre mim, eu ainda tenho que servir com conteúdo, eu tenho que ir lá fazer um levantamento dos materiais porque você quer aprender. Você vai lá no Google. O tempo que você está aqui digitando essa mensagem para mim é o tempo que você digita lá na página do Google. Se tem uma coisa que a minha avó fala muito e eu trago muito para a minha vida e eu falo muito nos espaços que eu vou, é que a gente não educa a gente grande, a gente educa a gente pequena. A gente educa a criança. Gente grande tem que se virar. Ah, eu quero ler, vai pesquisar. Ah, eu quero ler, vai, eu quero entender. Vai ler, vai pesquisar. Se você chegar até mim e falar, pô, Camila, eu tô lendo isso. E aí, o que você pensa disso? Poxa, a minha contribuição vai ser muito mais valorosa, calorosa. Agora, Camila, o que você me indica para me ler? Mas você tem. Aí eu indico. Ok, indico, faço indicação. Mas você tem um material? Você pode me enviar no meu e-mail assim? O que você pensa que você é? Que tempo é esse que você acha que eu tenho do meu dia super corrido que eu vou parar para te enviar material que você tem que ler? É para o meu doutorado, é para o meu mestrado, é para a minha pesquisa. Meu irmão, o problema não é meu. Eu não educo gente grande. A minha avó parou de aceitar pesquisadores lá no Quilombo por causa disso. Ah, eu vou vir fazer uma pesquisa aqui, nananã, precisa reunir a comunidade. A comunidade, isso é importantíssimo quando a gente vai para pesquisa de campo. Quando a gente vai pesquisar em uma comunidade, a comunidade não deve parar o movimento dela para ouvir vocês. É você, pesquisador branco, que vai se adaptar à rotina dessa comunidade. Você não é o visitante mais aguardado que nós vamos aguardar você com misinha de café da manhã. Você vai entender a nossa rotina, você vai tentar se encaixar em nossa rotina. A minha produção não pode parar para atender vocês, porque a gente entra nesse modelo de ser servido. Mas olha só, eu estou indo dar credibilidade ao seu quilombo. Me sirva, me recepcione, eu não vou fazer isso, eu estou ocupada. As Preta Velha têm suas culturas, seus ritmos. Eu não vou instigar dor nelas para você compor a sua pesquisa. Eu não vou instigar que elas falem das suas doloridades, de todo o seu sofrimento emocional, psíquico, reabrir uma ferida, porque você precisa enriquecer a sua pesquisa. Eu não vou fazer isso. Não se tem mais isso. Particularmente no meu quilombo não tem mais. A gente cessou isso, acabou. Aí vai, pesquisa e não volta sequer para dar o resultado dessa pesquisa. E aí deixa muito em evidência que esse quilombo só foi um objeto de pesquisa mesmo. Já pesquisei, já extraí, por que você ainda tem que saber o resultado disso? Não vou voltar para fazer o resultado disso. E não volta, não dá o resultado disso, não fala, olha, esse aqui foi resultado da pesquisa que se deu assim, através disso, através daquilo.
eu recebo muito convite para pesquisadores fazerem videochamada e contar toda a minha história, e isso e aquilo. Não, eu vou voltar, vou dar o retorno disso aqui. Eu sei a data certinha que eu fiz cada entrevista. Já se passaram 3 meses de uma, 4 meses da outra. Ok que uma pesquisa não se conclui assim, a gente tem que dar o tempo e espera e entender que cada pesquisador tem seu tempo. Mas se quer um retorno prévio, nada. Tem uns que já até pararam de me seguir nas redes sociais. Então era só porque você queria que eu contasse a minha história? Para enriquecer o seu trabalho, que você fez uma pesquisa com uma psicóloga negra, quilombola, lá do quilombo tal, do estado tal. Legal. E a gente vai fazendo esse recorte. E de psicólogos que também estão na rede social se dizendo antirracista. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Nas pesquisas de campo, a gente precisa entender que uma comunidade ela tem seus ritos, seu tempo, e a gente precisa respeitar e entender que quando a gente instiga para que os pretos velhos falam e falam falas, para que possam fazer falas em relação a toda a sua vivência, vai ter dor. E como que eu vou manejar isso? Eu estou de maneira preparada para manejar? Porque quando a gente começa a falar da nossa vida, das nossas dores, a gente se emociona. E aí depois? E o pós? Esse pesquisador, pelo menos ele me manda uma mensagem no outro dia posterior, perguntando como que eu estou. Poxa, ontem a gente teve uma conversa muito sensível, muito delicada. Como que você está em relação? Não tem esse cuidado. Não há esse cuidado. Então é importante que a gente entenda que quando a gente vai para uma comunidade, para uma pesquisa de campo, todos esses atravessamentos precisam ser considerados, respeitados. Há pessoas negras da comunidade que não vai querer falar. E não fica direcionando a pergunta, ela não quer falar, porque falar ainda dói. A gente sentar para conversar dói muito. E a gente também entra em outros espaços que a gente não quer falar somente sobre isso, a gente quer vir aqui falar de outras questões, né, de outros atravessamentos. Nós também temos teórica suficiente para falar de outras coisas, conhecimento suficiente para falar de outras coisas. Tá, vamos lá, vamos finalizando, que eu sei que tá dando o nosso horário, né, professora? Desculpa, pessoal. Porque ainda precisamos dizer vidas negras importam, né? Porque a indiferença persiste, porque a violência racial continua e cada vez mais cresce, cada vez fica mais violento, cada vez fica mais assustador, cada vez mais a gente está sendo mortas, né? Aí a Deus dará. Porque o silêncio legitima a exclusão, não é mesmo? Quando eu compactuo com meu coleguinha que fala sobre as coisas e ele faz uma piada racista e eu não chamo atenção e eu fico em silêncio. Então eu estou aqui compactuando com isso. Quando eu percebo que o grupinho está excluindo aquela aluna que é justamente a que está ali em situação de vulnerabilidade emocional e eu percebo, mas eu também não faço nada porque o meu grupinho está entendendo que neste momento é necessário fazer isso. Eu também estou compactuando. Porque a igualdade. O que está escrito? Exatamente. Aquilo que a gente proclama, fala, não é aquilo que a gente está vivendo. Isso é muito importante a gente trazer essa discussão para o campo da psicologia e puxar para os psicólogos que se dizem antirracistas, mas não fazem leituras em relação a isso. Eu nunca li Cida Bentos, Conceição Evaristo, não sei quem que é Fanão, não sei quem é Grada Quilomba. Grada Quilomba, gente, interseccionalidade da Patrícia Hill Collins. Nunca li, como não? Como que nunca leu sobre interseccionalidade? Como que não falamos sobre isso? Como que não debatemos sobre isso? Como que eu, quanto psicóloga, me digo uma psicóloga antirracista e eu não faço leitura de Patrícia Hill Collins? Eu não leio Bell Hooks. Não dá. Não casa. Eu não leio as referências. Eu não leio a resolução 18/2002. A resolução para atuação de psicólogos em
comunidades quilombolas, inclusive eu sou a única especialista aqui de Mato Grosso que tá aí disponível em PDF. Como que isso não está no meu hall de leitura? Como que eu não estou lendo? Ah, mas eu estou fazendo muita coisa da faculdade, eu estou lendo muita coisa, e sim, tem outros faz curso e coisas mais. Mas vocês estão indo para uma sociedade que a maioria é o corpo negro sendo marginalizado o tempo todo, oprimido o tempo todo. Então, como que eu não faço essa leitura? Todo mundo deve ter um preto na casa. Não tem como, gente, um parente, alguma coisa. É esse irmão, esse primo, essa avó, essa tia, essa irmã que busca a terapia. Como que eu, quanto profissional, como que eu me posiciono? Que leitura eu estou fazendo? Né? Eu só estou lendo teóricos brancos, eurocêntricos da psicologia? Eu estou buscando fazer uma leitura? Né? A gente tem a Neuza Santos, Tornar-se Negro, importantíssima leitura da Neuza. Neuza chega aí dando uma patada no nosso peito com o Tornar-se Negro. O Tornar-se Negro é uma leitura que às vezes eu preciso visitá-la sempre que possível, porque eu preciso lembrar que este corpo negro, apesar de estar em espaços de poder, apesar de ter um ensino, um nível superior, é um espaço que também é oprimido. É um espaço que também precisa se reconhecer. É um espaço que também precisa estar aprendendo. É um espaço que está aqui, mas que principalmente precisa estar ali. Então é uma leitura que eu sempre estou voltando na Neuza Santo. E é a leitura base de tudo, né, gente? Começando a leitura com Neuza Santo, a gente vai pegando, lendo outros teóricos perfeitamente. A omissão e a falta de ação perpetuou a injustiça, sem sombras de dúvida, aquilo que você omite, aquilo que você não briga, aquilo da qual você não se posiciona perante uma fala. Ah, mas é brincadeira. Pô, mas para pensar. Eu vivo dando toque em colegas, eu falo, ih, que fala é essa aí, hein? Vamos tomar cuidado. Opa! E essas expressões racistas que a gente ainda utiliza? Como que tá? E aí? Como que eu falo? Como que eu ainda estou aqui me atualizando, me entendendo a essas falas? Como que eu não cutuco? Como que eu não posiciono? Como que eu não dou uma chamada de atenção? Não na frente das pessoas, porque educar não é também oprimir e nem constranger, né? Não é dessa maneira. É lá depois, quando a gente está tendo uma outra conversa, um momento mais tranquilo. Aí eu chego, pô, fulano, lembra aquele dia assim, que a gente falou sobre tal coisa, assim? Aí eu falei isso, você falou então, né? Para pra pensar na fala. Aí a pessoa olha para mim, putz, e eu, exatamente isso. Poxa, real. É isso. A gente pode educar, e é isso é educar gente grande, viu, gente? Quando eu falo educar gente grande, não é que eu não educo a pessoa grande, eu educo, eu tenho um carinho enorme pela educação. Eu vim de uma família onde a educação foi muito base. Minhas tias são professoras, minha mãe foi professora, minha avó estudou numa colégio de freira, onde as irmãs todas eram professoras. Então eu tenho um carinho enorme, enorme pela educação. Cresci balançando a bandeira da Sintep na Assembleia Legislativa, brigando ao lado dos professores. Desde a minha concepção, a minha mãe fala que foi uma concepção política, porque o nosso corpo negro é político, a minha voz é política, a minha forma de posicionar e pensar é político. E isso a gente vai levar para o mercado de trabalho. Nosso pensar, a nossa forma de agir, de acolher é político. E quando é político, além de político, ele é interseccional, então a gente precisa entender dessa interseccionalidade, né? Precisa ter esse olhar amplo e entendedor. Mudança cultural e o combate a estereótipos, principalmente quando a gente fala disso, e aí eu vou falar bem de maneira breve, e não superficial, mas bem breve, trazendo os imigrantes. Será que nós estamos preparados para acolher e fazer essa escuta do choque cultural? Como estamos lendo sobre psicologia e imigrantes? Como que está sendo a inserção dessa galera que está chegando aqui em Cuiabá nos espaços? Isso a gente também precisa ler. Esse imigrante que é um homem negro, com uma família totalmente negra,
vindo de um outro país, de uma outra cultura, em busca desse atendimento, desse acolhimento, desse entendimento, como que eu que estou aqui estou entendendo. Então, quando a gente fala aqui de desafio e transformar... Ah, não, volta, por favor. Quando a gente fala de mudança cultural e combate a estereótipos, é isso. E é necessário a gente ler sobre, falar sobre e fazer pesquisas de maneira independente para entendimento. A psicologia dos imigrantes é algo que a gente vem trazendo aos pouquinhos debates para o CRP, mas já está instalada em toda uma psicologia no âmbito federal. No CNP, no Congresso Nacional de Psicologia, eu conheci o Clefaldi, que é um psicólogo negro do Haiti, imigrante, maravilhoso, assim, a gente tem muitas trocas, então é importantíssimo também que a gente faça trocas com esse psicólogo que está lá do outro lado. É importantíssimo essa troca de cultura, de entendimento, do ouvir, de como que está sendo a inserção dele no mercado de trabalho no Brasil, né? Como que está, até para a gente ampliar também a nossa visão, né? A nossa cosmovisão do mundo. Enfim, para finalizar, a educação... Ah, deixa eu só falar um pouquinho da educação antirracista. A educação antirracista, e a gente faz a educação antirracista em casa, com os nossos, com nossas crianças. Djamila Ribeiro tem um manual antirracista para crianças, tem teoria para isso. Ah, não sei, tem o Emicida com Amoras, que fala sobre, né? Então nós temos, e vários outros. É importantíssimo a gente pesquisar. Galera que vai trabalhar com a psicologia infantil, vocês vão fazer escutas pesadíssimas de crianças de 6, 7 anos dizendo: eu não gosto de ser negro, eu não quero ser negro. Isso embrulha o estômago. Isso embrulha o estômago. Só tem 7 anos. Isso dói, isso pega. Aí você vai no banheiro, você respira, e você volta, e você segue o atendimento. Isso dói muito. E você entende a fala dessa criança de 7 anos. O porquê que ela não quer ser negra. E aí como que você questiona e fala: não, mas você sabe, você mais do que ninguém sabe. E você entende. E isso bate com você, criança de 7 anos. Bate lá. Que aí é importantíssimo que a gente também faça o nosso acompanhamento psicológico com uma pessoa que também é antirracista, porque a gente vai levar isso para a nossa psicóloga, a gente vai levar isso para o nosso analista, a gente vai levar isso para o nosso espaço de supervisão, de estudo de caso. A nossa supervisora de estudo de caso é uma pessoa que também faz leitura do antirracismo, senão ela não vai entender. Você vai chegar com uma fala dessa e ela vai ficar olhando para sua cara e falar: ih, porque só você, criança negra, lá dos 7 anos, entenda essa fala dessa criança negra que está aí na sua frente. Então é importantíssimo que a nossa constituição de pirâmide do saber seja constituída por pessoas também antirracistas, porque aí se dá a psicoeducação antirracista. Pode voltar um pouquinho enquanto isso eu vou beber água. Representatividade em espaços de decisão. Uma leitura que eu faço disso é muito importante. Eu vou trazer o meu espaço, meu trabalho no CRP. Ano passado eu era tesoureira, gestão passada. Na gestão passada eu era tesoureira, então é importantíssimo quando a gente faz discussão de uma pessoa negra decidindo finanças, cuidando desse dinheiro institucional. É importantíssimo que a gente faça essa discussão, porque geralmente a gente não está nesses espaços de decisão. Importantíssimo quando a gente faz a leitura que há uma pessoa negra como vice-presidenta que também decide, que também é uma autarquia que decide, junto, compondo uma diretoria que tem autarquia para decidir. Então, espaços de decisão, não só em espaços de representatividades, e aí a gente tem que fazer essa diferença, o espaço de representatividade e os espaços de decisão, de decidir. São 2 espaços que a gente também precisa estar ali, compondo essa estrutura. Políticas públicas de inclusão, a mudança cultural, enfim, que eu já falei, pode passar, por favor.
Conclusão, a cor da pele ainda define destinos, porque o racismo é estrutural e não foi desmantelado. Ainda assim define destinos. Define. Todos os dias eu defino um destino para minha aposentadoria. Falo, gente, deu para mim disso tudo. Vou voltar pro meu quilombo, vou criar galinha, vou criar porco. Todo dia eu fico sonhando com isso. Vou plantar roça. Não quero mais isso aqui. Acabei de falar aqui para Andréia, falei, senhora, se agiliza aí que vai subir e pegar meu lugar na coordenação. Eu não quero mais, eu tô cansada. A gente quer decidir os nossos destinos porque a gente não quer somente falar disso. A qualidade de vida também nos pertence. Também é do nosso pertencimento. Eu vejo a hora de aposentar, ficar tranquilinha no meu quilombo, criando galinha, meu pedaço de terra, plantando minha roça, na paz, não vou ter nem celular, vou ter telefone fixo. Para quando eu não quiser atender, eu tiro do gancho, não quero ninguém. Tem livro? Não sei. Por dia eu memória. Não quero mais discutir isso. Não quero, porque é um espaço que também cansa, que politicamente, energeticamente, fisicamente cansa. É muito bacana, é muito bom. Eu amo estar nesse espaço, porque aqui eu ensino e aprendo muito mais que ensino. Mas também tem um preço, há um cansaço mental disso, né? Que eu vou passar daqui a pouco, quando a professora Andréia finalizar o doutorado dela, vai ser ela, porque eu preciso descansar e me aposentar. Não quero nem ficar como integrante, viu, gente? Nada contra, porque eu quero realmente só desvincular. E aí é importantíssimo a gente também ter essa leitura, que minha mãe fala muito disso pra mim. Ficar em espaço de poder é muito bom. Você acostuma, mas é importante saber sair, para você dar espaço para o outro. A gente precisa saber onde inicia e onde termina a nossa jornada nas coisas. A gente sai e entrega para o outro. Agora brigue. Toma aqui. Eu preciso sair, eu preciso aprender a sair. Porque o espaço de poder, ele tem sabor. Você quer ficar ali. Você quer desgustar daquilo. E se você não tem uma consciência racial, no sentido de saber sair, o outro não vem. O outro não vai compor. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já contribuí o que eu tinha que contribuir na psicologia racista aqui em Mato Grosso, agora eu preciso deixar para alguém. Quem que vai ser esse alguém? Professora Andréia, alguém da comissão? Não sei, mas alguém precisa. Eu preciso saber sair. O poder não é para frente, não é para sempre. E estar nesse poder, aqui nesse espaço de poder, cansa bastante. E esse corpo também merece um dengo, né? Um corpo negro merece afeto, merece pausa, merece descanso, merece qualidade de vida e merece também estar nos bastidores. Deixar o outro seguir o caminho, deixar o outro construir sua ponte, deixar o outro colocar a sua consciência racial e eu ir construir outros caminhos, outros destinos, minhas outras comunidades. Reafirmar que vidas negras importam é resistir à invisibilidade. Porque se eu permaneço, eu acabo sendo invisível e uma andorinha só não faz verão. Então não faz sentido eu permanecer o tempo todo. Para tudo há um fim, né? Para tudo há um fim. Então a gente precisa saber sair, deixar o outro entrar, trabalhar, construir pontes com outro olhar, uma outra forma de trabalhar e construir outros caminhos, construir outras vertentes. Só para a gente finalizar, que eu não sei nem a hora. O desafio é transformar a consciência em ação, que é o muito mais difícil. Uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você partir para a ação. Então, de tudo. Eu tenho consciência que eu tenho uma amiga que fala racista o tempo todo, mas que ação eu tomo diante disso? Muitas das vezes a gente tem consciência das coisas, o que nos faltam é ação. E uma consciência sem ação é omissão, viu? Ela é omissão. Impacto. Então é importantíssimo conscientizar e ter ação. Senão não faz sentido. E aí, se não faz sentido, a gente só patina, né? Patina e não sai do lugar. Então, consciência sem ação é omissão. E a gente tem que tomar cuidado se a gente está tendo consciência e agindo, tendo ação a partir dessa consciência, ou se eu tenho a consciência e ali eu permaneço e eu acabo também omitindo e compactuando.
né, e fazendo pacto. Enfim, finalizei a minha fala. Muito obrigada pelo tempo de espaço. Sei o quanto vocês estão cansados, afinal, todo mundo aqui trabalhou o dia todo e está aqui na aula ainda. É cansativo, muito obrigada. No nome da professora Andréia, no nome da aluna Priscila, eu agradeço o espaço, o momento. Poder estar aqui tendo essa troca com vocês é maravilhoso. A forma de educar, ela não necessita somente daquilo que é padronizado, né? Quando a gente traz nossas vivências, nossas experiências, junto com a teoria que nos molda, também é uma forma de ensino. Então, muito obrigada, boa noite. E agora é a professora Andréia que vai conduzir, eu acredito. Vou só fechar. Que horas são, Cacilda? Tá, vou fechar 1 minuto. Já foi, cadê quem contabiliza meu tempo? Não vão me calar, nem sem placa. Sem placa, eu ignoro todas as placas. Mas quando eu disse que eu sou apaixonada por essa mulher, acho que deu para entender, né? As contribuições dela. E talvez de tudo que foi dito, assim, de todas as reflexões que a gente precisa fazer, acredito que levar em consideração esse cansaço. Quando a gente fala desse cansaço, a gente está falando disso, né? De propor uma discussão de um tema que está aí, que gera sofrimento, e que depois a gente tem que ficar escutando de novo. Mas não vai ter aula, mas não teve aula. Vai falar de racismo de novo. Lá vem a Andréia. Ou quando alguém vai lá na coordenação e aí tem dia que eu estou grosseira e hostil, porque é o dia inteiro recebendo mensagem, perguntas, né? E não só perguntas de coordenação e aquele desespero. E cansada também, e aí alguém desce as escadas e fala assim, não vai lá na Andréia, não, que hoje ela não tá boa. Hoje ela tá nervosa, hoje ela tá irritada, porque tá, né? Cansa. Cansa, né? Tem dia que cansa. Porque ser mulher preta em espaço de poder é difícil. Né? Constantemente difícil. Ainda mantenho energia, ainda tenho energia para propor coisas, mas é muito isso, né? Saber a hora de sair, saber os espaços que a gente quer ocupar, as coisas que a gente quer fazer. E acho que quem está no 9º semestre, iniciou o estágio agora, cuidado com os ouvidos, né? Atento ao que vocês estão escutando, aos sofrimentos que vêm, e não fiquem esperando alguém trazer, né? Porque Camiele disse de alguns autores, daqui a pouco alguém vai falar, mas Andréia não passou isso, mas Andréia não deu isso, mas Andréia nunca... Te reprove, Dória. Andréia não sei o que tem. Não, a gente também precisa ser proativo e ir atrás, e buscar, e tentar entender, e tentar escutar, né? A nossa profissão é de escuta. E que possamos ser mais ouvidos que escutam, do que bocas que julgam, né? Palavras que julgam. Então, que ao final dessa aula ninguém saia dizendo, de novo, fiquei até agora, não sei o quê. E em novembro estaremos aí firmes e fortes também. Obrigada, gente. Obrigada. Gratidão, Cacildo, por ter, né, sempre nessa disciplina, propor as discussões. Eu deveria ter... professor. Que feio. Apresentador. Eu deveria ter, sim, eu consegui. A gente foi em pé mesmo? Tá pronta. E eu deveria ter agradecido. Eu falo pra eles que eu falo. Vamos combinar as coisas. Vai, pessoal, junto aqui, ó. Tem que sair.